Galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um assunto aqui bem polêmico e injusto, né? A VZDEC, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na internet, realmente passou por poucas e boas no decorrer do ano passado e um pouco antes, com acusações simplesmente ridículas. E assim, é o seguinte, fica aqui, fica comigo que vocês vão entender tudo que eu tô falando. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir, né, a um vídeo do FEI que simplesmente começa a nos atualizar dos processos, tudo que tá acontecendo com a VZDEC, uma das maiores injustiças que já aconteceram dentro dessa internet, com uma das pessoas mais incríveis que eu conheci dentro do YouTube, graças ao meu irmão Gigante Richard. Muito obrigado por ter a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível que nem a VZDEC, poder me inteirar do assunto, né, saber toda essa injustiça que aconteceu com ela. E bom, vamos reagir a esse vídeo, entender tudo o que aconteceu, um pouco do que está acontecendo nesse momento, então fica tranquilo que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, e assim vocês ajudam a gente a alcançar mais pessoas. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo, ajuda a gente demais nessa caminhada. E também tem um QR Code aqui desse lado que vocês podem mandar um Live Pix no valor que tocar no coração de vocês. Então galera, é o seguinte, vamos trocar de telinha e vamos reagir ao vídeo do FEI, que tá muito bom, falando sobre tudo o que estava acontecendo com a VZDEC aqui. Bom, 2005 começou não muito difícil. Aqui nós temos aqui basicamente, né, as postagens, né, sobre a VZDEC falando: zero tolerância para quem me acusar de crimes. E não adianta apagar o post não. Não acreditar na sua vertente ideológica não te dá o direito de me acusar de um crime inafiançável no Brasil. Estejam avisados. Não é transfobia dizer que é disforia e uma condição psiquiátrica e é essencial para o diagnóstico de ser trans. Nem todo mundo pode transicionar, vai dar merda se for o caso. E aqui, galera, simplesmente as pessoas acusando a VZDEC das coisas mais horríveis que vocês podem imaginar dentro da internet. E assim, distorcendo as coisas que ela fala e tudo mais. Mas vamos aqui no vídeo. Diferente do ano 2024 e também de 2023, né, rapaziada? Cheio de tretas, processos e cancelamentos. Ultimamente, os começos de anos estão mais acontecendo isso do que qualquer outra coisa. Aqui, ó, muito engraçado quando tu descobre que a mina que dublou o Tsuyu no filme do Boku no Hero, na real, é nazi. Tipo, cara, do nada. Sabe, umas acusações loucas. Simplesmente loucas, é inacreditável. Curiosamente, nessas últimas semanas, eu trouxe alguns vídeos falando a respeito de processos, seja aquele da Sasai Subit e também da própria Amy Cotone e também VZDEC. No caso aí, não era algo envolvendo mais a Amy Cotone, tá ligado? Ela aparecia ali porque as pessoas ali ainda ficavam citando ela. Aí aqui você vê as pessoas que ela bloqueia, né? O Nicolas Ferreira, o Kim Paim, Dama de Ferro, ó, olha só. Por esse vídeo que eu tinha postado, ele foi mais a respeito da VZDEC, porque ela estava ainda sofrendo diversas acusações. E assim, todo esse hate que a VZDEC sofre na internet, a gente sabe que meia parte ali, ou grande parte da culpa, foi da própria Amy Cotone, né? Porque ela começou a acusar a mina de transfobia e muitas pessoas seguem com essa ideologia até nos dias de hoje. Mesmo com processos de processos, a própria Amy Cotone não conseguindo reverter esse processo, ainda assim muita gente no Twitter defende e fala que a VZDEC é transfóbica. E assim, chega a ser ridículo, galera. Cara, eu participei de uma live do Gigante Richard, conheci a VZDEC. Cara, é uma pessoa sensacional. É incrível, uma pessoa incrível. Ela, pra quem não sabe, né, ela dublou o Tails no Sonic. E, cara, é ridículo imaginar que uma pessoa simplesmente acusou ela de coisas horríveis do nada e milhares de pessoas começaram a apoiar isso. Galera, olha aqui, 6.000 likes numa besteira que essa pessoa falou. Vocês têm noção do que é isso? Não só isso, rapaziada. Agora começaram a chamar até mesmo de nazi, cara. Só pra vocês verem os absurdos que o pessoal tá falando. Aqui, você é judia? Por que ele te chamou de nazi? Sou, porque eu segui contas que ele não gosta. Basicamente isso. A VZDEC segue pessoas que aquela conta não gosta, aí a pessoa acusa ela de nazi. É basicamente isso que tá acontecendo agora.
falando da guria e não estão se importando com absolutamente nada. É muito engraçado, velho, que o pessoal do Twitter tá totalmente descompromissado. Eles estão despreocupados de tudo. Eles xingam, falam um monte de coisa e acham que não vai dar em nada. Mas não é isso, cara. Infelizmente, pra eles, as coisas vai dar ruim. Por exemplo, nesse próprio processo da Amy Cotone com a VZDEC. Você sabe muito bem o que aconteceu. A Amy Cotone acabou falando algumas coisas relacionadas à VZDEC, chamando ela de transfóbica. Depois, até mesmo na sua live, quando ela foi se defender, ela ainda reafirmou que aquelas palavras são aquelas mesmas que ela escolheu, tá ligado? Ela não ia voltar atrás do que ela disse. Ainda falou que ia ter provas e também que tinha testemunhas. Ou seja, vocês aí, rapaziada, que tava defendendo a Amy Cotone, e foi junto da onda dela e também chamou a VZDEC de transfóbica, rapaz, infelizmente pra vocês, sinto muito dizer que a própria Amy Cotone, junto com seu advogado, falou que não era apenas a Amy Cotone que deveria ser processada, mas também todas as pessoas ali que também estavam xingando ela. Ou seja, ela se ferrou e tá querendo ferrar todo mundo junto. Posso dizer? Ela, obviamente, ela vai cair, ela sabe que vai cair porque fez afirmações falsas, né? Vai acabar caindo e ela quer levar todo mundo que apoiou ela junto, pra talvez tentar diminuir o peso da cagada que ela fez. Simplesmente isso. Dizer pra vocês que no processo tem todo mundo do Twitter que chamou a VZDEC de transfóbica. São prints e mais prints e muitas contas que apoiaram o cancelamento, pediram a retirada dela de papéis de dublagem, proferiram ofensas. É o primeiro ataque deles, é atacar a tua fonte de renda, é atacar o teu trabalho, é atacar aquilo que alimenta você e sua família. O cancelamento, na época, teve uma época que o cancelamento era horrível, né? A pessoa que era cancelada praticamente quase deixava de existir, né? Hoje, a força do cancelamento é quase zero, mas ainda assim ele incomoda na internet, porque são um grupo organizado que vive tentando cancelar as pessoas, e eles sempre atacam do mesmo jeito. E tudo mais. São dezenas de prints anexados a esse processo. Eu acho que tudo isso depois vai acabar virando um belo processo contra cada pessoa ali citada nesses documentos, porque até agora o advogado da Amy Cotone, para tentar uma defesa, disse que o certo mesmo era botar toda a galera que tava lá no processo também, não só a Amy Cotone, viu? Então a moral da história para você aí que tava defendendo a Amy Cotone na época é que enquanto você tava batendo palma pra ela, xingando junto no Twitter lá, estavam querendo enfiar o seu rabo por debaixo dos panos no meio do processo. Parabéns pra você, viu? Então, e é basicamente isso que vai acontecer. Ela vai cair e vai jogar todo mundo que tá apoiando ela junto. Ela vai tentar diminuir o dano nela e dividir com todo mundo. Basicamente é isso. Provavelmente essa seria as testemunhas que a Amy Cotone iria usar. E ela já tá usando mesmo, né? Que vocês vão se ferrar junto com ela. Porém, antes de dar seguimento ao assunto principal desse vídeo, eu queria apresentar pra vocês um app que tem todas as suas séries, seus filmes e até seus animes. Tomamos um AD no meio do... Bom, vamos lá, ele merece. Favoritos nela. Lá você vai encontrar basicamente de tudo. Aproveita que não tem anúncios pra ficar te interrompendo. Só lembrando que ele tá disponível tanto para Android, pra sua TV Box, Smart TV, ou se você quiser até mesmo no PC. Bom, o link estará no comentário fixado desse vídeo. Então, se quiser anunciar com nós, também não tem problema, tamo aqui. Faça um bom proveito. Mas enfim, o Nobook acabou publicando um vídeo, mano, destrinchando todo o processo relacionado a elas duas. E tem muitas atualizações e coisas bastante importantes que a gente deveria comentar aqui. Eu vou acabar colocando alguns trechos do vídeo Nobook, porque ele acabou lendo o processo todo e citou partes bastante importantes, cara, que não dá pra não mencionar. E uma delas, eu acho que é o que mais está acontecendo nesses últimos processos que eu tô comentando aqui no meu canal, é a famosa alegação de pobreza. Isso aqui aconteceu já no processo do Cérebro de Sassá, todo mundo viu que ela acabou alegando pobreza. E agora, rapaziada, tá acontecendo também nesse caso da VZDEC e também da própria Amy Cotone. A Amy Cotone, por sua vez, né, agora ela tá mudando um pouco o rumo como que ela tava seguindo com esse processo. No começo era totalmente diferente. Inclusive na própria live que ela fez, ela falou lá dos 25 reais como, sei lá, mano, se ela tivesse esse dinheiro assim de uma forma muito fácil. Eu até acho que ela tem mesmo por causa do conteúdo dela, do público dela, do que ela consegue e já conseguiu aqui na internet. E aí nessa live dela, quando ela falou a respeito disso, ela falou de uma forma assim totalmente descontraída e que ela... Então, beleza, a pessoa, bom, vamos tentar nos situar. A pessoa, até o momento, acusou a VZDEC de coisas horríveis, né, simplesmente inafiançáveis. No momento que estourou pro lado dela e ela sabia que iria ser refutada, que seria processada por difamação e tudo mais, agora ela disse, né, que 25 mil reais não era nada, que ela pagaria essa, como é que eu vou dizer, essa punição tranquilamente. Ela não ia voltar atrás das suas palavras e até alegando assim ou supondo que a justiça tinha errado nessa decisão. Primeiro de tudo, vocês têm que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. Não, e eu fico imaginando onde é que ela viu isso.
Aonde ela viu isso? A cabeça dela, a ideologia dela. Isso que foi que falou pra ela. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona. Bom, bom, vamos partir do princípio assim, então. Se tu disse que é verdade, então por que tá com medo? Por que tu botou todo mundo no bolo? Cara, tu sabe que tu mentiu. Sabe que tu mentiu, essa é a realidade. E agora... Há um tempo atrás. Pra quem viu que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a Zedek ao declarar os fatos. Que fatos, de que ela cara? foi transfóbica. Que fatos, cara? Poxa vida. Mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso. Ah, existe um contexto que te fez tu se exceder. É esse teu argumento. Isso. Nas minhas falas. Ela alegou ter perdido o papel por minha causa. Ela perdeu o papel porque ela foi transfóbica. A pessoa tá errada. Ela segue no erro. Ela tá sendo processada porque errou. Fez uma merda gigantesca. E ainda por cima tá tentando botar a culpa na pessoa que ela tá imputando um crime. Beleza. E permaneceu com esse pensamento. E a criadora do programa que ela dublou e perdeu o papel é uma mulher trans? Ou ela perdeu porque eu trouxe à tona que ela é transfóbica? Pois é. E tipo, ela reafirmou de novo. Mas agora as coisas mudaram, velho, porque não sei o que tá acontecendo, mas a Amy Cotone acabou alegando pobreza. Inclusive, até nessa live que ela comentou... Ah, agora que chegou a conta pra pagar, alegou que não vai conseguir, é? A respeito desse assunto tá sendo usado contra ela. O advogado da Vizedec usou essa live e eu vou te falar, mano, está conseguindo ganhar bastante pontos com o juiz. Por que ela tá alegando pobreza se antes ela tava bem descontraída ali falando de 25 mil reais, que eu acho que não seria muita coisa pra ela. Agora, por sua vez, muda sua opinião e vem aqui e fala que não tem condições de arcar com esses custos. E eis que a Amy Cotone então recorreu dessa sentença aí dos 25 mil, né, pra não só não ter que pagar a Vi, mas também não ter que se retratar, batendo na tecla de que a Vizedec teria chamado a Amy Cotone de escrota, o que na minha humilde opinião, como espectador disso tudo, não tem nem comparação com uma acusação de transfobia. Mas não tem nem cabimento. Escrota é pouco. O que ela fez acusar a Vizedec, cara, não tem explicação, não existe. É inimaginável a gente parar pra tentar analisar, acusar uma pessoa de tudo que existe de pior no mundo simplesmente porque eu não gosto da pessoa, ou porque eu não gosto do que ela falou, ou porque eu não gosto das pessoas que ela segue. E cara, independentemente de quem seja, daqui a pouco tem um nível alto de seguidores, um nível alto de público assim engajado com ela, a merda que ela falar vai resbalar nas outras pessoas, e as pessoas que seguem ela e acreditam no que ela fala vão fazer exatamente a mesma coisa. E é simplesmente ridículo imaginar um troço desse e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Acontece todo dia na internet, essas falsas acusações e, cara, Bom, vamos lá. Mas no fim das contas, a Amy Cotone acabou fazendo o quê? Pedindo justiça gratuita depois de perder o processo e alegando pobreza para não ter que pagar. Sendo que no processo, o advogado da Zedek diz o seguinte: importante ressaltar que a apelante não realizou o pedido de justiça gratuita no momento processual oportuno, ou seja, quando apresentou a sua contestação. Tal omissão é significativa, pois demonstra que, até então, a apelante não alegava estar em condições financeiras precárias que justificassem a isenção dos custos processuais. O pedido foi inserido de maneira superficial nas razões de apelação e após a sentença que foi desfavorável a ela. Assim, no resumo, ela em nenhum momento alegou pobreza, nenhum momento alegou que não ia poder arcar com custos e nem nada do tipo envolvendo esse processo. No momento que ela percebeu que ia dar ruim pra ela, que ela ia perder e que ela iria ter que pagar mesmo a Vizedec por todas as besteiras e mentiras que foram ditas, né? Vamos deixar bem claro, todas as besteiras e mentiras que ela disse. Aí então ela alegou pobreza, ou seja, no momento que ela teve que aportar a grana, aí já não tem.
ela, sem que a apelante tivesse em nenhum momento juntado documentação ou elemento que comprovasse sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Moral da história, né? A Amy perdeu o processo ali, né? Foi condenada a pagar os 25 mil, mais juros, mais a porcentagem do advogado das custos processuais e agora alegou pobreza. Ainda cita novamente, né, a live da Amy Cotone em um trecho onde ela mesma diz que não ficaria mais pobre por ter que pagar esses 25 mil pra Vizedec. É fácil de cantar de galo, tu dizer que é bom e faz e acontece quando a situação não apertou pra ti, né? E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já tá sendo enviado pro tribunal pra que a verdade prevaleça. E o advogado, então, da E inacreditavelmente a verdade prevaleceu, né? Vi conclui o seguinte: essa declaração não só revela uma tentativa de desqualificar a seriedade da condenação, como também demonstra claramente que a apelante não enfrenta dificuldades financeiras que justifiquem o pedido de justiça gratuita, ao minimizar o impacto financeiro da condenação e afirmar que o valor não representa uma perda significativa para ela. A apelante contradiz sua alegação de hipossuficiência econômica. Esse comportamento deixa claro que o pedido de justiça gratuita foi formulado sem qualquer fundamento legítimo, tratando-se de uma tentativa de evitar o pagamento das custas processuais de forma indevida. Pois é, rapaziada. É pra vocês verem. É pra vocês verem, ter uma noção exatamente do que acontece. É esse tipo de pessoa que vive na internet acusando os outros, cagando regra, dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quem tá errado, quem é que tá certo. Essas pessoas que são os julgadores, são os juízes na internet. E tem quem caia nesse conto. Tá muito complicado agora a situação pra Amy Cotone. De fato, esse processo, ele andou muito e eu vou te falar, cara, a situação pra ela é muito delicada. As coisas mudaram totalmente, ela tá mudando o rumo de tudo isso, porque antes ela estava totalmente convicta e certa, mesmo, sei lá, que o juiz tinha dito que a menina lá não tinha cometido nenhum erro, nenhuma transfobia. Na real mesmo, ela achou que isso aqui foi erro do juiz lá, velho. Eles que decidiram isso daqui, era eles que estão errados, tá ligado? Mas agora ela tá mudando um pouco, eu acho que ela tá trabalhando mais agora com seu advogado e tá vendo que as coisas não funcionavam ou não estavam funcionando do jeito que ela achou que ia funcionar. Porque antes ela tava totalmente convicta que não ia ter que pagar nada pra menina e que ela ganha esse processo aqui de boa, ia conseguir reverter essa situação. Mas é que na cabeça dessa criatura, né, esse ser humano, é simplesmente o seguinte, né? A menina achou que tava certa. Por algum motivo ou por outro, talvez por ideologia, talvez, sei lá, porque disseram pra ela, enfim. De alguma maneira ou de outra ela achou que tava certa. Cara, é o seguinte, você acusar uma pessoa de um crime é crime. Se você não tem como comprovar se é porque eu não gostei do que ela disse, gostar ou não gostar do que uma pessoa disse, não significa, não se caracteriza um crime. E é a mesma coisa que um rapaz que estava na internet há pouco tempo atrás, chamando o Tony do Heróis e Mais, né? Chamando um outro perfil do Twitter de racis, de nazi. Do nada, simplesmente que não gostou de postagem A, de postagem B. Cara, isso é crime, velho. Isso é crime, mano. Tu vai perder se a pessoa printar e ela simplesmente for levar no advogado, tu vai perder. Tu tá acusando a pessoa de um crime inafiançável que não existe. Mas agora as coisas eu acho que na visão dela mudou um pouco, né? Porque ela tá vendo que tá ficando mais complicado ainda. Ainda mais agora, né, rapaziada? Que o processo tá andando bastante. E só um aviso também pro pessoal que tava acusando a Vizedec chamando ela transfóbica, vocês também estão sendo processados, cara. No book ele detalhou, ele falou que tem um monte de gente, velho, que fez um monte de print falando e acusando na de... Olha as postagens da galera, velho. Mano, olha as postagens que as pessoas fazem. Tudo influenciado por uma mentira. Uma mentira. E se a Vizedec sofre alguma coisa, cara, quem é que é responsabilizado? Vocês têm noção do que é isso? Inventar mentiras na internet e depois querer cagar regra, pagar de puritano? Vocês têm noção exatamente do que vocês estão fazendo? De tal coisa, que também tá lá no meio do processo. Ou seja, tá todo mundo se ferrando igual. Vocês quiseram e pediram por isso. A gente avisou, a internet não é mais a terra sem lei. Ainda mais quando vocês, de certo modo, estavam destruindo a imagem e a carreira de uma pessoa. Testando isso aqui, a própria Amy Cotone, na época, quando ela tava se defendendo lá através da sua live, ela disse que esse processo era baseado mais nisso, né? Porque a menina acabou recebendo cancelamento e por causa disso ela tava perdendo alguns trabalhos. E não por causa das falas dela acusando a Vizedec de ser transfóbica. Mas lá no processo, o juiz do caso, ele fala e afirma que esse processo aqui é baseado sim
aqui nessas acusações que ela fez. Você tá sendo processada justamente pelas suas falas, pelas suas acusações contra a VZDEC. Tem que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona. Olha o tamanho da manipulação que ela tenta. Olha o tamanho das besteiras que ela tá dizendo. E como eu disse pra vocês, se a gente olhar o chat do lado dela, é uma galera que simplesmente vai lá e endossa tudo que ela tá fazendo. Né? Então acho que eu imagino que seja a partir disso. Eu acho que seja exatamente esse o ponto. As pessoas que estão vendo que ela tá fazendo cagada, as pessoas estão vendo que ela tá fazendo besteira e continuam incentivando, continuam aplaudindo, cara, eu consigo facilmente imaginar que qualquer ser humano que bata o olho nessa história sabe que é mentira. Facilmente. Há um tempo atrás. Pra quem viu que ela eu duvido que alguém consiga acreditar, cara. Não há possibilidade. Postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a ZDEC ao declarar os fatos de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso nas minhas falas. E ainda por cima, na minha opinião, acabou mentindo, né? Porque ela disse que não foi condenada por chamar a ZDEC de transfóbica, mas o juiz dizia o seguinte na sentença. Nesse sentido, a atuação da ré, ao afirmar que a autora é transfóbica e que não poderia realizar a dublagem do aludido personagem, foi o gatilho necessário para que os seguidores da requerida passassem a efetuar um linchamento moral da autora, pretendendo que ela não mais conseguisse trabalhos como dubladora, o que pode ser constatado pelos documentos de folhas 44, 45, 56 e 58. Sendo assim, restou comprovado nos autos que as críticas realizadas pela ré em relação à autora em suas redes sociais ultrapassam o limite da liberdade de expressão e informação, configurando meras ofensas pessoais e condutas desabonadoras e, pior, com o intuito de prejudicar a carreira profissional da autora. Mas a Amy Cotone disse que não tinha sido nada a ver com a condenação que ela teve, não foi por isso, né? Pô, pois é. Enfim, rapaziada, de fato. Pô, tem ali nos autos do processo tudo. E ela simplesmente ignorou ou fingiu que não viu, né? E continuou mentindo. Pô, cara, é inacreditável. O fato aqui é uma situação bastante complicada pra Amy Cotone. Não sei o que ela vai fazer, agora ela tá ligando pobreza. Antes ela tava com um pensamento totalmente diferente, um pouco mais alto astral, mais pra cima, achando que não ia dar em nada e que ela iria conseguir reverter isso aqui facilmente. Mas agora com essas novas atualizações do processo, dá pra ver que a Amy Cotone mudou um pouquinho assim o jeito que ela tava querendo seguir com isso. E eu vou te falar, mano, tá muito complicado pra ela. Não sei se ela vai conseguir reverter ou se ela vai ganhar. Eu acho muito difícil, principalmente como a gente tá vendo aqui o andamento desse A justiça será feita. Processo. Ele está totalmente favorável, assim, tipo, eu acho que 90% ou 95% favorável pra VZDEC, cara. Pra matar de vez a própria Amy Cotone, essa live aí foi o cúmulo, tá ligado? O pessoal tá conseguindo usar muito bem essas falas dela, onde literalmente ela meio que se autodestruiu fazendo aquele pronunciamento. Eu acho que era melhor ter ficado calado. Enfim, caso vocês queiram ver mais detalhes, assim, específicos sobre outras coisas também, recomendo vocês assistirem o vídeo no book, que ele comenta a respeito de muitas coisas lá. Mas é isso, né, rapaziada? Eu só quis dar uma resumida bem básica aqui desse processo, falando e citando algumas coisas que eu julguei ser bastante importante. Uma das principais é dessa dela alegar pobreza, que, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Pra quem tava em live falando desses 25 mil reais, assim, de uma forma, assim, bem descontraída, como se não fosse nada, agora eu acho que o pensamento dela acabou mudando. Mas é isso, né, rapaziada? Deixa pra onde vocês aí nos comentários, que depois eu vou estar dando uma olhada. É bem interessante mesmo. Muito obrigado pelo vídeo. É Fei, né? O canal Fei. Muito obrigado pelo vídeo, cara. Um ótimo resumo. E eu vou dizer assim pra vocês. Como disse Silvio Santos uma vez, um tempo atrás, quando um ser humano tem razão, Deus é o teu advogado e o diabo é o acusador, ou seja, é inevitável a tua vitória. A VZDEC, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer a partir de uma live do Gigante Richard, eu simplesmente acho inacreditável que tenha pessoas que acusem ela de coisas monstruosas, sem motivo nenhum, sem prova nenhuma, por absolutamente não gostar de algo que ela falou, algo de uma pessoa que ela segue, algo que ela acredita, não sei. Tem pessoas más vivendo nesse mundo que simplesmente querem te destruir por simplesmente pensar diferente. É triste, mas é real.
Galera, eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, deixa aqui também nos comentários qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, galera, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é muito importante, vocês ajudam demais a gente a continuar nesse trabalho. Se puder e se quiser, galera, torne-se membro, é baratíssimo. E mantenha esse canal funcionando, trazendo conteúdos, reacts, reviews, informações, notícias, tudo aqui pra vocês. Amanhã tem vídeo sobre os outros episódios que vão sair do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, então fica tranquilinho, até o final do dia tá os vídeos neste canal também, fiquem espertos sobre tudo isso que vai acontecer. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!